Boa noite a todos, né? Com grande alegria e satisfação que mais uma vez temos uma audiência pública aqui nesta casa. Queria convidar os vereadores para compor a mesa aqui na frente, o secretário de saúde, o vice-prefeito Daniel Marcelino que se encontra, né? Dizer que é com muita alegria e satisfação que a gente recebemos aí os técnicos da prefeitura para estar fazendo essa audiência pública, para estar explanando para nós aí o que aconteceu no segundo semestre de 2011, né, na área da saúde, né? Então é de grande valia e importância parabenizar aí o corpo técnico da prefeitura e o prefeito por estar levando isso a sério, apesar do público de ver a carretinha chamando o público não está interessado em ver, né, o que aconteceu nesse segundo semestre. Então queria agradecer as pessoas que estão aqui, né, parabenizar vocês, a cada um, os funcionários que estão preocupados, né, em ver o andamento, as demandas, ver que os projetos estão caminhando, isso é muito importante. Então eu queria convidar os vereadores, aqueles que quiserem fazer uso da palavra, agora é o momento, convidar o secretário de saúde, Adaildo, e o vice-prefeito Daniel, que eu vi por aí, não sei se ele foi embora, ou se não, o secretário de coordenação geral para estar aqui representando o executivo. Então, gente, se você quiser fazer o uso da palavra alguns minutos, aí já vai passando para o seu Daniel. Então, uma sugestão aqui do vereador Gelê, a gente já vai começar a explanação e depois a gente vai comentando alguma coisa sobre a explanação. Então, mais uma vez, queria agradecer a presença de todos. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado. Boa noite a todos. Em nome do setor de contabilidade e da Secretaria de Planejamento, a gente cumprimenta a todos. E em nome desses, cumprimentar em nome também da Prefeitura. E esses representando a Prefeitura Municipal de Cacaulândia. Nós viemos aqui até vocês passar um pouco das metas fiscais do segundo semestre de 2011. Aí nós temos um embasamento legal que diz da nossa responsabilidade em transmitir esses dados, que é o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que ele diz: são instrumentos de transparência da gestão pública aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meio eletrônico de acesso público, os planos, orçamentos e leis de diretriz orçamentária, as prestações de conta e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal e as versões simplificadas deste documento, que no caso aqui é a versão simplificada do relatório de gestão fiscal que nós estamos trazendo para vocês hoje, a demonstração. Aqui também, não vou nem ler, é o outro artigo 9, que também é toda a base legal. Então primeiro a gente traz a base legal, né? O que recomenda, o que a legislação diz, por que estamos aqui. Nós estamos aqui em função dessa legislação que exige que a gente faça, que o executivo demonstre as suas ações na Casa Legislativa. Aí um pouco dos princípios. Respeitar a legislação e os padrões éticos da sociedade com transparência administrativa, que é o princípio que baseia-se a transparência pública. Valorizar e motivar a participação social é um dos princípios da gestão pública. Desenvolver atividade com transparência e responsabilidade. Manter relacionamento com os segmentos da sociedade e poderes constituir. Os objetivos: demonstrar as receitas arrecadadas no período,
avaliar os índices legais de aplicação em saúde, educação e as despesas com o pessoal e permitir a interação dos munícipes com a administração municipal. Ou seja, através desses demonstrativos que a gente vai estar passando aqui para vocês, né, o alvo principal é demonstrar os índices com saúde e educação e a despesa com o pessoal. Né? E isso engloba no geral, a gente vai estar demonstrando toda a parte da receita arrecadada, despesa executada, conforme a gente for. E aí no final, se alguém tiver algum questionamento a fazer dentro do tema, aí lembrando que como a lei no início mesmo diz, né, a gente vai estar passando a parte de metas fiscais. Então a gente tem um alvo aqui hoje, a audiência pública, né, porque às vezes não é aberto, né, assim, porque se a gente for abrir espaço para todos os assuntos da área pública, né, a gente passa aqui a noite inteira. Então, essa audiência pública de hoje, ela tem uma finalidade exclusiva de demonstrar arrecadação de receita e execução de despesa, em especial o cumprimento dos índices constitucionais. Esta etapa de apresentação objetiva é demonstrar o desempenho da execução orçamentária e financeira no segundo semestre de 2011, assim como avaliar o cumprimento das metas fiscais previamente estabelecidas para o município de Capalândia. Os números são originários do relatório bimestral de execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal. Aí nós temos um quadro bem fácil assim de interpretação, que é a receita prevista versus a realizada. Quando a gente traz ali a previsão, são as receitas que foram previamente, foram as receitas que estavam no orçamento de 2011. Então foram as receitas que estavam previstas em 2011. Então aqui nós temos aqui embaixo nesse subtotal, esse valor aqui, se vocês, os vereadores que se lembrarem do orçamento de 2011, é exatamente o valor que foi aprovado aqui, que é o valor de 14.023.067,33. Então isso é o que tinha previsto. Aí nós tivemos uma execução de 17.102.988,96. Ou seja, esse valor de 17 milhões, gente, é o arrecadado, né? Nós tínhamos uma previsão de 14 milhões e arrecadamos 17. Nós tivemos uma diferença positiva de 3.079.921,63. Então, assim, uma coisa foi muito positiva. No geral, a gente for avaliar a receita do município, ela foi muito positiva, porque com a previsão de 14 milhões pular para uma execução de 17 foi muito positiva. As receitas arrecadadas até o segundo semestre, nessas compreendidas as receitas correntes de capital, totalizaram R$ 17.102.988,96. Com relação à previsão inicial do orçamento anual, alcançaram 121,97 de índice de realização. Ou seja, nós arrecadamos a mais do que nós tínhamos previsto, 21,97%. Então, foi muito positivo, assim. A população tem muito que comemorar esse ano de 2011 com relação à receita do município, que ela excedeu bastante a previsão. E isso, de certa forma, a população recebe, né, esses benefícios. Seria ruim se nós estivéssemos aqui falando que o município orçou 14 milhões e arrecadou 13. Então, eu acho assim, que é um ponto muito positivo para a receita do município. E esperamos que isso continue acontecendo, né? Pode passar. Agora nós vamos ver com base na despesa. A despesa prevista versus a despesa realizada. Então, quando faz o orçamento, pelo princípio do equilíbrio entre a despesa e a receita, então, orça-se o mesmo valor que tem de receita, com base na receita, orça-se a despesa. Então, a despesa inicial prevista é o mesmo valor da receita, que seria 14.023. Aí nós tivemos aí com a previsão atualizada, que conforme vai aumentando a receita,
aí atualiza-se a despesa também, foi para 17. Porém, a execução, isso aí é o que nós tivemos de despesa propriamente dita, é executada. Foi esse valor de 15 milhões. Aí, por que ele coloca a diferença como negativa? Né? Porque o que se pretende é um resultado nulo. Esse é o resultado ideal. É um resultado onde, né, ou pelo menos um pouco mais próximo que o nulo. Só que nós tínhamos aqui, na parte da despesa, alguns convênios que não vieram. Né? Então o orçamento ficou ali engessado com eles e eles não vieram, então por isso que deu esse valor. Porque eu sei que muita gente já vai perguntar com relação a isso aí, então aí está relacionado a isso. Alguns convênios que estavam previstos, estavam inclusos já na despesa inicialmente, porém eles não vieram. E deu, por isso que ele coloca como negativo ali. A receita corrente líquida dos últimos 12 meses foi R$ 13.498.430,98. Essa receita corrente líquida é com base nela que a gente tira os percentuais do índice de pessoal. Então a gente tem ela, aí com base nela a gente vê o valor da despesa com pessoal e chega-se ao valor do índice. Então, por isso que a gente destacou ela, e ela também tem um demonstrativo específico no relatório de gestão fiscal, que é um intuito maior de demonstrar nas audiências públicas semestrais. Aí nós temos ela mês a mês. E essas aí são as receitas do RPPS, que seria do Instituto de Previdência Própria. Essa aí é a previsão. E aí nós temos ali a execução. Aquele valor ali tem quadro da previsão. Aquele 1.304.000 é o que foi arrecadado para o Instituto. Um valor bem maior do que se tinha previsto. Também. Né? Talvez tenha incorrido até um erro técnico de cálculo ali nesse valor. Mas, né, porque como ele é da parte patronal e do servidor, a gente achou o valor muito alto, né? Então teve sim um acréscimo, a gente acredita que talvez um dos motivos, porque quando cresce muito ou quando decai, a gente sempre quer estudar o que motivou, né? Então nesse caso, ou outras razões que a gente ainda não chegou até elas ainda. Pode pensar. E essa é a despesa. Aí nós temos ali o valor da previsão e o valor executado. Porque está ali tudo dentro da manutenção e concessão de benefícios, para este ano a gente já viu e abriu um grupo específico ali, e esse valor ele tem que entrar ali na concessão de benefícios apenas os valores que realmente serão pagos em benefícios, e o restante entra em reserva do RPPS. E ali nós temos o custo. Esse 267 mil foi o custo do Instituto de Previdência nesse exercício de 2011, incluindo a manutenção das atividades do Instituto e também as pensões, os benefícios. Esse é o gasto de pessoal. Aí, com base na receita corrente líquida, aí nós temos ali o valor máximo. Esse valor máximo, esses 7 milhões seria o valor máximo que o município poderia gastar com o pessoal, mas nós gastamos apenas 6.650, o índice é de 49,27. Então nós poderíamos ir até 51,30, cálculo prudencial, e o valor máximo é 54. Então a despesa com o pessoal está dentro do índice, dentro do limite estabelecido pela lei. Despesa de pessoal e limites. As despesas com o pessoal e encargos sociais se mantiveram em relação à receita corrente líquida dos últimos 12 meses, absolutamente dentro dos limites legais em cada poder, fazendo um total de 49,27 de aplicação. Isso daqui é o do executivo, tá? Esse 49,27. Aí nós temos o gasto de pessoal do legislativo. Porque quando a lei estabelece que o município pode gastar até 60% com o pessoal, mas é que 54% é do executivo e 6% é do legislativo.
E o legislativo atingiu 2,75, que é esse valor de R$ 371.322,31, é o valor gasto com o pessoal no exercício de 2011 no legislativo. Despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino, que é um dos objetivos do relatório de gestão fiscal. As despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino totalizaram até o segundo semestre de 2011 o montante de R$ 2.975.723,85, correspondente a 29,48% da receita líquida sobre os impostos e transferências. Se nós pegarmos o valor total da Secretaria de Educação, ele é maior que esse valor. Porém, dentro da Secretaria de Educação, nós temos atividades desenvolvidas que não contam no índice dos 25%. Né? Porque, de repente, vocês podem pensar, não, mas esse valor de 2 milhões, parece que ele não é, está meio que baixo para a Secretaria de Educação. Mas isso daqui é só as despesas que entram no cálculo dos 25%. Tem demais despesas que a Secretaria, atividades que a Secretaria desenvolve, atividade de cultura, esporte, né, lazer, essas atividades elas não incluem ali. Então, além desse valor, ainda tem um valor também gasto com essas atividades. Só volta um pouquinho. Então, o índice, mesmo assim, o índice ficou em 29,48, bem desejado, né? Porque muito se preocupa com o mínimo, mas não é bem isso que a gente tem que ver. A gente tem que ver o que necessita, né? Dentro do que se necessita, você vê o que a Constituição diz que você tem que aplicar, né? Mas geralmente aplica-se mais porque a necessidade da educação ela é muito grande. Repasse do Fundeb. Esses aí são os valores mês a mês do repasse do Fundeb e o total do ano, que é 2.175. E aí vem as despesas com o Fundeb. Foi mês a mês. Então esses valores eu acho que fica maçante a gente ficar passando valor, falando valor mês a mês. Mas aí se alguém tiver uma dúvida também, pode nos procurar. Isso aí nós temos o valor gasto por 60 e o valor do 40. O 60% ele é para pagar o salário de professores. E o 40%. Não pode ser usado para outra coisa. Aí o 40% entra. Por isso que acontece aquele rateio no final do ano, porque sobra recurso desse 60% e não pode ser investido em outra coisa, não é isso? É. Aí é feito o rateio da educação. Tem que se fazer um rateio porque. Por que aconteceu isso? Porque nós tivemos um acréscimo de receitas, vocês viram lá no início. E o Fundeb, ele é 20% das receitas próprias. Como nós tivemos um crescimento nas receitas, automaticamente o Fundeb acresceu também. Então, houve a necessidade de fazer este rateio para atingir o percentual mínimo destinado pela lei. Aí nós temos a receita total do Fundeb e a despesa total do Fundeb. Esses R$ 397,30 é o saldo financeiro que sobrou na conta do Fundeb, no fechamento do exercício. Eu achei assim que foi bem proveitoso, né, essa distribuição, porque sobrou o saldo financeiro foi bem pequeno, mas chegou próximo do nulo, né, que é o ideal. Aí essas preocupações de saúde, eu só vou passar o percentual, porque a saúde, a Sara vai fazer a explanação dos slides da saúde, onde tem assim, é mais amplo. Mas como a prefeitura ela incorpora o fundo, né, então nós temos ali o valor que foi gasto com saúde e o percentual mínimo é 15%, né, foi aplicado 19,5%. Então assim, nós podemos assim, fazer uma avaliação geral nos índices, foram muito bons, né, atender a legislação mais um pouco ainda, né. A preocupação não esteve só em atender os índices, ela estendeu um pouco mais. Aí esse é o repasse mensal para o fundo. Aí também não vou entrar em detalhes, que esse a Sara vai
depois falar com mais detalhes. E a conclusão. Ao final do segundo semestre de 2011, os números apurados apontam para o cumprimento das metas estabelecidas e a consequente manutenção do equilíbrio fiscal do município de Picaulândia no exercício de 2011. Ou seja, nós estamos aqui demonstrando para vocês algo que foi salutar, algo assim que foi coerente, né? Então, a gente está demonstrando assim diríamos assim, com alegria, né? Porque assim, os índices atenderam, então assim, a receita foi muito boa, ela ultrapassou a expectativa, então assim, foi algo muito bom. Eu acho que tem-se muito a comemorar, né? E continuar nesse mesmo ritmo para ver se ela continua assim, lutando dessa mesma forma, porque o que só tem é ganhar, né? Então assim, o que nós tínhamos para apresentar, pode pular. Eu vou passar para a área da saúde, a Sara vai descrever melhor a parte do fundo. A gente só colocou uma frasezinha aí lá. O motorista precisa de um para-brisa transparente para trilhar o caminho certo. Assim é a máquina pública. Necessita de transparência para atingir suas metas e objetivos. Porque se o executivo tivesse atingido, igual vocês estão vendo, atingiu as metas e o objetivo. Porém, se ele não tivesse vindo aqui demonstrar isso para vocês, não chegaria ao objetivo final, né? Que é chegar ao alvo e dizer, cheguei, né? Estou aqui porque cheguei. Tá? Vou passar para a Sara. Bem, pessoal, boa noite a todos. E é com alegria que a gente mais uma vez vem aqui diante de todos vocês, amigos e, por que não, munícipes, né, aqui de Cacaulândia, para prestar os esclarecimentos, né, sobre as metas alcançadas na área da saúde. Eu já começo corrigindo aqui o slide, que é o segundo semestre de 2011. É da Secretaria de Saúde, pode continuar. Então, como a Sônia mencionou no início, é por causa desse embasamento legal, essa lei 8.689 de julho de 93, que nós estamos aqui para prestar esses esclarecimentos. Cada esfera de governo apresentará trimestralmente ao Conselho de Saúde, né, no nosso caso aqui sendo mais abrangente, em audiência pública, aqui na Câmara dos Vereadores, para análise e ampla divulgação do relatório detalhado, contendo, dentre outros, dados sobre o montante e a fonte de recursos aplicados, as auditorias concluídas ou iniciadas no período, bem como sobre a oferta, a produção de serviço na rede assistencial própria, contratada ou conveniada. A audiência da saúde, como vocês viram, a da prefeitura são feitas semestralmente, a da saúde a cada trimestre. Agora a gente vai fazer, passar para vocês um pouco do que foi arrecadado. No slide que a Sônia estava passando da prefeitura, também foi demonstrado esse mesmo gráfico aqui. Agora acho que me desenrolei. Também foi demonstrado esse mesmo gráfico aqui, porque, e agora está sendo repetido na saúde, porque o Fundo Municipal de Saúde ele não tem receita própria. A receita dele é extra-orçamentária. E no final a Sônia mostrou um quadro dos repasses que a prefeitura faz para o Fundo Municipal de Saúde. Então, essa receita aqui, na verdade, é receita própria do município. É o demonstrativo da receita de impostos e transferências
Então, feita a análise do que o município arrecadou no exercício de 2011, que é feita a aplicação dos 15%. Então, a nossa receita de impostos transferências, elas são provenientes dessas fontes de impostos aqui, ó, IPTU, ISSQN, ITBI, Imposto de Renda, as juros e multas de imposto, dívida ativa, IPVA. Essa parte de cima aqui, aqueles 738 mil, são a parte arrecadada do município. Essa outra parte aqui, ó, são transferências da União, que é 4.395.913,43, que é a soma do FPM e do ITR. As transferências do Estado totalizaram R$ 4.956.708,54, né, que é o ICMS, ICMS de exoneração e assim por diante. Então, ao todo, totalizou um valor de 10.091.023,63. Desses 10 milhões, foi tirado o percentual da saúde, que é os 15%. Passa também mais um. Tem outro gráfico mais na frente que a gente vai ver isso detalhado. Essa parte aqui, grande, que eu não vou ler todas uma por uma porque é extensa, são os gastos aplicados na saúde por fonte de recurso e por funcional programático. Aqui tem o autorizado, a empenhada, a liquidada e a despesa paga. Então ele veio dividido assim em partes. Ó. Começou ali, ó, manutenção do centro odontológico. Dentro da manutenção do centro odontológico tem material de consumo, outro serviço de terceira pessoa jurídica. E aí o gasto com cada um, que foi autorizado, que foi empenhado, liquidado e pago. Aí depois vem a construção da UBS, que foi o convênio. Dos 200 mil, foi empenhado 199.768,61, foi liquidado 143.310,86 e foi pago o mesmo valor. Conforme a obra vai caminhando, vai se emitindo as ordens de pagamento e aí vai dando baixa naquele montante de 200 mil até que tudo seja concluído. Que entra aí nas obras e instalações. Aí começa a parte dos convênios, o PACS, Programa de Agente Comunitário de Saúde. Dentro do programa PACS, temos apenas os vencimentos e vantagens fixas, que foi autorizado 132 mil e pouco para o ano, foi empenhado 158 e pago 158 também, liquidado 158 e pago 157. Esse valor que está sobrando aí é proveniente da Unimed, porque o pagamento foi feito agora em dezembro e o Unimed vence todo dia 20, então esse valor a gente vai pagar agora em 20 de janeiro. Aí nós temos aqui a manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde. É a parte que o município gasta com recurso próprio também. Dentro da manutenção das atividades do Fundo de Saúde, nós temos material de consumo, serviço de terceira pessoa física, jurídica. E aí, como vocês podem ver, há um gasto maior na parte de material de consumo. Ó. Foi empenhado 16 mil ali, liquidado 13 mil e pago também os 13 mil. Aí tem serviço de terceira pessoa jurídica, pessoa física. Passa um pouco mais para mim. Equipamento e material permanente e assim por diante. Tem o cofinanciamento estadual da atenção básica, o convênio. Dentro desse cofinanciamento tem material de consumo. Aí teve o cofinanciamento estadual da atenção básica 2. Também teve material de consumo, equipamento e material permanente. Parte desse cofinanciamento aí, o Adair, se puder me ajuda, por favor. É comprado um pouco de medicamento e equipamentos ali para farmácia. Voltados para atenção básica. E o piso fixo de vigilância e promoção de saúde, que é o PFVPS. No PFVPS a gente paga diária, material de consumo, serviço de terceira pessoa jurídica, equipamento e material permanente. E a manutenção da secretaria, manutenção dos veículos da secretaria. Aliás, lá em cima ainda, salário família, vencimentos, obrigação patronal e assim por diante, diária, material de consumo. Aí aqui embaixo nós temos a manutenção dos veículos da Secretaria de Saúde. Nessa parte nós temos material de consumo,
Serviço terceiro pessoa jurídica, essa parte é uma das que mais gasta. Olha a questão ali do material de consumo. 117.500 foi empenhado, foi liquidado 117.500 e foi pago também todo esse valor, não deixando o resto a pagar para o ano que vem. Aqui nesse material de consumo entra basicamente peça, e isso é muito caro, né? Não tem como a gente ter um controle assim de tudo. E também o serviço de terceira pessoa jurídica, que é mão de obra e outros serviços. O PSF, que é Programa Saúde da Família, o HPP, que é o Hospital de Pequeno Porte, e a gente tem o HPP vencimento, diária, material de consumo, obras, instalações, e etc. Convênio de saúde bucal, farmácia básica, onde compra a medicação, o MAC, piso médio de alta e média complexidade, a construção do centro de fisioterapia, né, que foi o convênio, que são obras e instalações, a vigilância sanitária, manutenção das atividades da FUNASA e, por último, o consórcio intermunicipal de saneamento básico. O total do orçamento para o Fundo Municipal de Saúde em 2011 foi um total de R$ 2.608.894,28. A despesa com saúde. Aí, voltando um pouco naquele primeiro gráfico, preciso voltar, só vou comentar. Daqueles 10 milhões e pouco que foi arrecadado, os 15% totalizou R$ 1.968.441,08. A aplicação, no geral, foi 19,5%. E a exigência é apenas 15%. Então, eu acredito que a gente realmente está de parabéns, está conseguindo cumprir as metas um pouco além do desejado, né? Apesar das dificuldades que a gente sabe que a Secretaria de Saúde, o Fundo Municipal de Saúde, é assim, muito difícil, né, de administrar. Acho que para o Adailton ali no hospital e para o prefeito também, porque as necessidades são grandes, mas mesmo assim dribla uma coisa ali, prioriza outra dali, e a gente teve um percentual muito bom, a aplicação foi muito boa. O repasse fundo a fundo. Esse repasse fundo a fundo é aquele que o Fundo Nacional de Saúde faz, vem da União, né, que é o MAC, Atenção Básica, o PAB, PFVPS, o PACS. Esses repasses, né, esse valor que é vindo de convênio, totalizou R$ 997.084,82. E as despesas custeadas com esse repasse fundo a fundo foi R$ 720.798,21. Então, gente, os dados da saúde são esses. Eu fiz assim de uma forma bem sucinta mesmo, que a gente pegou apenas o que a lei pede que a gente faça, que foi demonstrar os índices, né, gastos com saúde, né, o percentual aplicado em saúde. E eu vou passar para o Adailton, que ele quer fazer alguns comentários. Só voltando lá, lembrando em relação ao material de consumo, e quando deu aquele percentual alto, lembrando que, além de estar incluso ali todo o material de consumo que consome dentro da secretaria, está ali peças de todos os veículos e o combustível também, combustível da ambulância, de todos os carros utilizados da secretaria. É só lembrando isso aí. Sônia? Gostaria de abrir para alguém que quiser fazer algum comentário. E desde já a gente já também quer falar para vocês sobre a ausência da Ruth. Né? Nós estamos aqui, esses dados dos slides foram todos feitos por ela, está ali no setor de contabilidade. Ela está ausente aqui, mas ela está trabalhando lá na prefeitura, que nós também temos que cumprir, né, os prazos para envio, e hoje é o último dia para envio do balancete de dezembro. Então ela está ali trabalhando. Então é isso que ela não está aqui, mas aqui está a parte do trabalho dela e ela continua trabalhando ali. Como a gente sempre trabalha em conjunto, aí eu vim repassar para vocês. E fica aberto para alguém quiser fazer algum questionamento,
perguntar alguma coisa, esclarecer alguma dúvida. Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui o vice-prefeito Daniel, Aladir, Zezinho, o Hélio, secretário Dailton, secretário Romir, e um cumprimento especial aqui a vocês da área de contabilidade. E eu fiz algumas anotações aqui, mas foram tantas que eu, quando começo a escrever, eu e Deus, quando termina só Deus, e eu não vou conseguir, na verdade, perguntar, mas é só para dizer que os 3 milhões, isso lá no início, quando a Sônia falou, aqueles 3 milhões e pouco que tivemos de superávit, né, servem para os cálculos que é feito naquele remanejo que as pessoas, que a gente usa aqui na Câmara, quando vai votar o orçamento. Porque agora, já houve uma época, é bom que a população saiba disso, vocês já sabem, nós já sabemos, que não se usa mais aquele percentual apenas para facilitar a vida do prefeito ou não. É com base no histórico dos orçamentos anteriores. Então, dentro do ano de 2009, parece que foi usado, se pedido 50, 100 ou 10, mas chegou a se usar 32%. No ano de 2010, 28%, e aí chegou-se uma média, e essa média foi a que nós discutimos aqui na aprovação do orçamento, e foi exatamente a média que a Câmara deu para que o prefeito pudesse estar trabalhando isso. Isso foi um trabalho de prudência que nós, legisladores, usamos na hora de aprovar o orçamento, e também não poderíamos de forma nenhuma engessar a administração pública, ainda que eu reproduza aqui uma frase que eu tenho usado ao longo dos anos, dos orçamentos que a gente vota, né? E já votei 10, 11, 12, 11 orçamentos, graças a Deus por isso, pela vontade de Deus que tem me dado vida, né? É que a gente confia muito, a Câmara, eu particularmente, confio muito nessa equipe, né? E com a vinda da Sônia, faço isso com muita justiça, veio a acrescentar conhecimento a Sara, a Ruth, né? O novo corpo técnico que se criou lá na prefeitura. E falo isso como referência, como reverência e respeito, porque eu sei que o coração a coisa está se fechando tanto que o prefeito que tiver juízo, ele vai muito mais ouvir a sua equipe técnica do que qualquer outra sugestão, porque se paga pelo que se não faz, e muito mais ainda pelo que se faz, né? Eu parabenizo aqui aos gastos, e na ausência do prefeito Neide aqui, que já deve estar passando por ela aqui, no instante o telefone apitou, 54, com 50 começa a acender a luzinha, mas a luzinha do Eide acende quando chega em 45. ela tem números diferentes para acender, e isso eu falo até parabenizando a prudência do prefeito, o respeito e a responsabilidade no gerir a coisa pública, tá? Eu não vou nem, tecnicamente ficou muito bem explanado. Reforço aqui dizendo que é uma pena que a comunidade, principalmente aqueles vereador Hélio, vereador Zezinho, Aladir, Daniel, aqueles que cometem a indelicadeza de nos expor a administração sempre sem ter nenhum conhecimento, sem procurar a Câmara, a Prefeitura, porque isso aqui trata-se de documentos públicos. Qualquer cidadão que fizer um documento ali poderá ter acesso às informações, não é nada maquiado, não é nada fabricado, né? Mas eu faço isso assim, esses limites também que a gente tem cumprido com muita responsabilidade, fazendo, porque vocês cuidam do coração, que é da parte técnica. A gente pede, sugere,
e às vezes cuida, e principalmente cuida, secretário, das aplicações e cobra também as ações desse município, dessas secretarias expostas aqui, e estão de parabéns, né? Em relação ao que eu anotei aqui, eu vou igualar o papel e não perguntei nada. Obrigado, né? Obrigado, Daniel, aqui para acompanhar, né? Isso é muito bom, o vice-prefeito também se preocupando, e o prefeito Leite, eu acho que já foi falado aqui, está vindo de Porto Velho para cá, né? Início de ano, tem muito convênio de transporte, vários convênios. Infelizmente, provavelmente não vai chegar aqui a tempo. Muito obrigado. Daniel, quer fazer alguma consideração? Eu quero só cumprimentar, Daniel. E cumprimento a todos e quero dizer para vocês que a gente agradece, né, a equipe que vem trabalhando, quando a gente vê passando os resultados aí, então a gente agradece a Deus, né, porque aquilo que ele falou, a gente não sabe, nós temos uma equipe técnica que tem nos ajudado a cuidar do município, a cuidar dessas coisas, porque senão acaba complicando, né, Nadinho? Então eu quero parabenizar os nossos técnicos que estão trabalhando, né, e que continue fazendo assim. Eu creio que Deus abençoe e iremos ter sucesso, né? Muito obrigado, eu agradeço. Boa noite a todos. Aqui, presença do Sr. Daniel, o vereador Zezinho, o vereador Hélio, secretário de Educação da Daí, que cai aqui ali. Então, assim como o Janê falou, o Janê não deixou nada para nós falar, mas não é a primeira vez que a gente acessa aqui uma audiência pública. Seria bom que o povo participasse mais, não tiver a participação, é pouca. Deveria se expandir, trazer pessoas das linhas, pessoas que têm pouco conhecimento da administração, né? A gente já vê muitas vezes, como o Janê falou, pessoas falar mal da administração, mas não tem conhecimento de como é que funciona. E deveria participar, as igrejas, religiões deveriam também fazer parte assistir essa audiência pública. Eles sabem, nós sabemos que é uma lei que hoje é obrigado a prefeitura fazer essa audiência pública. E o que eu tenho é parabenizar, como a gente falou, nós temos uma equipe muito boa, as meninas, as pessoas que vieram hoje, veio reforçar, né? Ocupar o lugar daquelas pessoas que vem a Grace, Maria Ângela, que hoje não está mais, mas essa menina veio compor o lugar delas e vem assumindo a responsabilidade. E o importante, como vocês falou, aquele índice que a gente ia trabalhar, a gente, né, superou. E é muito importante. O pior, se tivesse que fazer uma audiência pública e nós tivéssemos débito, aí era complicado. Mas graças a Deus não, nós temos de haver, né? Eu tenho que parabenizar vocês, ao prefeito, que trabalha e com transparência. Isso é muito importante. Muito obrigado. Só uma ressalva aqui, o Janê, acho que ele ficou com vergonha de falar, porque ele fala muito no início. Brincadeira, gente. Esses dados todos que nós expomos aqui também estão na internet, tá, gente? Hoje tudo é muito transparente, é público, né? Esses dados, a receita do FPM, se vocês tiverem curiosidade, quiserem pesquisar na internet, vocês vão ver todos os dados das receitas de Cacaulândia, de todos os municípios, não só a nossa, né? De todo e qualquer município. Basta querer. Mais alguém? Uma boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar aqui o vereador Aladir, vice-prefeito Daniel, vereador Janê Falcão, vereador Hélio, secretário de Saúde, Adair, vocês que passaram para a gente aí a audiência pública, a Betinha, Volmir e todas as pessoas que estão aqui presentes. É muito importante o que a Sara disse para a gente, que hoje está tudo disponível na internet para aqueles que quiserem saber a realidade.
mas um dos problemas de Cacaulândia é aquilo que o vereador disse, o vereador Genê. Muitas vezes tem aquelas pessoas que moram no município, não têm interesse pelo município, não têm interesse em saber a verdade. E o vereador Genê sempre fala, são aqueles fofoqueiros de plantão que muitas vezes acabam divulgando aquilo que não é real. Então nós precisamos realmente parabenizar vocês pela qualidade do serviço, pela prestatividade do serviço. Eu gostei muito quando a Sônia disse que o veículo ele precisa ter um para-brisa realmente transparente, mas é preciso ter pessoas competentes, pilotos competentes, igual vocês, para poder realizar esse serviço. Porque muitas vezes tem bom carro, tem qualidade, mas não tem um piloto eficiente. E com certeza a equipe da prefeitura, juntamente com o seu prefeito, são pilotos muito eficientes. Muito obrigado. Faço as minhas palavras do Zezinho, muito importante isso aí, que um veículo bom pode ser melhor que fosse. Se o cara não souber dirigir, não vai ficar parado lá, né? Então é muito importante isso. A questão também, eu tive duas dúvidas, que eu estava comentando com o Adail, é a questão, porque ali nas despesas com o pessoal, na área da saúde, apareceu no slide ali, apareceu como as despesas com diárias apareceram, na educação já não apareceu. Por quê? Quando nós estamos, igual a gente estava falando, com relação à saúde, ela é um fundo, funciona totalmente separado, faz toda essa demonstração. Com relação à área quando se trata da prefeitura propriamente dito, a gente buscou como foco apenas o que a lei disse para a gente trazer aqui, que seria a parte de índice. Mas isso está demonstrado no balancete das despesas que vem aqui para a Câmara. Aí você pode dar uma olhadinha lá que tem todos os por elemento, tanto nas diárias, no material de consumo, toda a prefeitura. Porque assim, aqui na Câmara, o processo diário é separado do serviço. A pergunta é assim também, ela faz parte dos 54% ou não? Não. A despesa com pessoal é só salário. Esse 54% é diretamente pessoal, salário de pessoal. Só salário. Né? Diária não. Ela já, tanto que para a despesa com pessoal, nós temos um elemento específico que é o 11. A despesa com diária, nós temos um elemento que é o 14. Então são despesas diferentes. Então ela não entra no cálculo. Não entra no cálculo. Eu pergunto porque aqui, ali no slide, porque são trimestrais da saúde, né? Então ali apareceu R$16.105 num trimestre, né? Aí fica aquele ponto de interrogação, é muito, é pouco, é razoável? Não, aquele valor é anual. O que a gente está fazendo hoje é até o semestre, ou seja, de janeiro até, que é o quarto trimestre. Então, engloba todo o ano, né? Na prefeitura é segundo semestre, então ali, o último semestre ele é bom porque ele é mais completo, o segundo semestre. Porque tudo que nós tratamos ali do segundo semestre são dados do encerramento do exercício. Por isso que a gente já pode, né, a gente não disse assim, o gasto nesse semestre poderia da saúde ou da educação, não foi 14, 15, não, né? Então nós já temos o valor do gasto do ano, atendendo a legislação. Então esses valores do segundo semestre os valores do encerramento do exercício de 2011. Entendi, muito bem. A outra pergunta aqui é o seguinte, a questão dos beneficiários do Instituto. Ali falou que as despesas correntes é uma coisa que até me chama a atenção, só que eu vou vir até me explicar e vou explicar porque surgiu algumas pessoas que perguntaram, hoje é a oportunidade. Ali nas despesas com o pessoal é maior do que a questão dos beneficiários. Ali estava, né, despesa com o pessoal, aí o Vomir me explicou que é aluguel do sistema. É bom que se explique, né, porque vem pessoas perguntar, a gente tem que esclarecer. Aluguel do sistema de contabilidade, assessoria jurídica, né? previdenciário. O aluguel do Instituto de Previdência também. Então tem uma série de custos que as pessoas acham que não teria. Até a pergunta que foi a mim foi assim, mas quando o Instituto cresceu, que não tinha esse dinheiro, não tinha o valor, quem custeava essas contas? Como que fazia quando não tinha? Porque na lei diz
que 1% do valor do montante pode ser gasto com despesas administrativas. É o que está dizendo na lei. Mas nada impede que seja zero. Nada impede, né? Então aí às vezes a gente vê a despesa sendo maior do que a do benefício. Então é difícil às vezes a pessoa que não tem um entendimento maior entender, mas por quê? Né? Se o Instituto é para ajudar, como que a despesa está sendo maior que o benefício? É porque o Instituto está começando, ele está agora no começo, né? Que igual o advogado explicou no dia aqui, que ao passar do tempo, esses institutos, é perigoso se ele não for bem gerido, ele acabar vindo à falência, né? Se ele não for. Então é importante a gente explicar essas coisas, porque tem gente que vem, porque isso é colocado nos murais. As pessoas às vezes andando por aí, vai ver o mural, vai ver esse papel no mural, e é bom a gente ter esse entendimento para estar passando para as pessoas. Tanto que o saldo, eu acho que do ano que vem vai ser negativo, porque houve aí um desconto indevido, né? Um trabalho nessa casa, incentivado pelo vereador Genê, que foi visto que alguns descontos estavam sendo devidos. Então, ano que vem, nessa prestação de conta, vai aparecer ali, acredito eu, que um saldo negativo. Seria isso? Assim, só voltando no comentário inicial, eu diria assim, que o Instituto de Previdência de Cacauândia tem sido administrado assim, com muita cautela nesse sentido, sim. Porque, com relação às despesas, nós temos hoje no Instituto uma contadora, porque assim, para o Instituto sobreviver, ele tem que ter assessoria jurídica, assessoria contábil. Nós temos uma contadora que é puxada pela prefeitura, né? Então, o Instituto tem pouquíssimos servidores. Então, praticamente não se tem despesa, despesa de material, tudo é da prefeitura. Então, nós diríamos assim, que a forma como está se gerindo o Instituto de Previdência de Cacauândia, no quesito despesas, tem tomado muita cautela, porque não tem, esse tipo de despesa não tem. E a maioria dos institutos que a gente vê por aí, eles têm contador próprio, tem controlador, tem jurídico próprio, tem toda uma equipe técnica, da mesma forma que a prefeitura tem, ele tem ali puxando com o dinheiro dos contribuintes dele ali, né? Então, aqui não se tem pouquíssimos servidores puxados por ele, e o que se tem, porque ali, quando a gente viu aquele valor, se você analisar o rendimento previdenciário, o valor da despesa não deu nem metade do rendimento previdenciário. Então, eu considero que a despesa, ela está, assim, ela não... está bem equilibrada. Não, é porque a gente vê no município de Ariquemes, o Instituto de Previdência tem um prédio alugado só para o Instituto de Previdência. Então, é isso que a gente tem que dizer para o pessoal, e é bom a gente aproveitar essas audiências públicas para estar tirando essas dúvidas, que não vai ser só eu que vou explicar para o povo. Vocês que estão aqui na plenária, que assistiram essa explanação, vão estar podendo ajudar a dizer a verdade, porque eu acho que a verdade ela tem que ser dita, né? Então, eu me assustei quando eu vi aquilo, que as despesas eram maiores do que o benefício, fui lá até o Vomir, ele me explicou, e hoje eu senti a necessidade de estar explicando aqui, porque isso é muito importante, né? Então, no mais, gente, eu quero mais uma vez agradecer o corpo técnico da Prefeitura, agradecer aos vereadores, aqui o vereador Genê, o vereador Zezinho, o vereador Aladir, agradecer aí o vice-prefeito Daniel Marcelino, aos secretários aqui, Vomir Alqueiro, secretário de Coordenação Geral, Elizabeth, secretária de Ação Social, e o Adailton. Antes de finalizar, o Adailton, com a palavra. Eu tenho que agradecer a comunidade presente, os colegas de trabalho, agradecer o corpo técnico e parabenizar o prefeito, o vice-prefeito, que não tem medido esforço para fazer com que as coisas aconteçam. Onde a lei exige que seja aplicado na saúde 15% de todo o recurso destinado ao município, o prefeito entende-se que tem que fazer muito mais, aplicou 19,5%. Então, prova que ele tem compromisso de fazer com que as coisas aconteçam. Nós temos aí o centro de fisioterapia que está prestes a ser inaugurado, a unidade básica de saúde que está em fase de conclusão, a reforma do hospital que vai iniciar agora no mês de fevereiro. Então, tudo isso o prefeito dedicado para que de fato as coisas aconteçam. Eu tenho mais que parabenizar a todos. Muito obrigado. Também gostaria de, em nome da Prefeitura, agradecer a todos os presentes e dizer, gente, que nós estamos aqui apenas demonstrando dados e valores. Isso é resultado do trabalho do Executivo, né? E como a gente está ali na parte técnica, a gente apenas registra e está demonstrando para vocês. A parte do trabalho, esse é o mérito do Executivo.
Então a gente está aqui transparecendo para vocês as atividades dele em números, mas o teor final é mérito do executivo. Então nós estamos aqui agradecendo a todos que deixaram suas casas e estão aqui, e eu creio que foi bem proveitoso. E ao final nós temos duas atas que precisam ser assinadas por vocês para comprovar e fechar este evento. As atas são essas? Acabou? Como a distrito que acabou